Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, mulheres com complexo de salvadoras, homens tóxicos e casais que irão nos decepcionar em menos de um ano. Chegou a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil. Linda, já se inscreveu no nosso canal? Pelo amor de Deus, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Até porque hoje nós estamos gravando no dia do aniversário do Luiz Otávio. Então deem parabéns pra ele aqui, tá? Isso aí. E se inscreve! Deixa o joinha! Pelo menos hoje que é aniversário dele, né? Custa nada. E vale muito pra gente. E a gente tá em todas as redes sociais como Dois Faladores, lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Então procura a gente que tá sempre rolando algum tipo de conteúdo fácil, nós somos facinho. Pela internet, não é mesmo? Nós somos muito fácil. Bem, se você não sabe o que é Casamento às Cegas ainda, é um reality show que chegou aqui no Brasil através da Netflix. Eu acho que na verdade é um reality show que no mundo todo é produzido pela Netflix, em que homens e mulheres que estão em busca do amor e já desistiram de encontrar pelos métodos convencionais, resolvem passar por um experimento em que eles precisam conversar com diferentes pessoas sem poder vê-las. E elas terão que se apaixonar pela essência da pessoa e não pela aparência, não pela fisionomia. Falando assim, parece até um papozinho de Red Pill do caramba, que acha que as pessoas só ligam pro que os outros têm ou usam e não o que são na sua essência, mas até que é bem legal, sabe? É estranhamente bom e divertido de assistir. Eu achei que, assim, na questão da essência, tem um reality show da Coreia, que é Solteiros e Desesperados, que é mais legal ainda porque você não pode falar nem a sua idade, nem a sua profissão. Então, nesse ponto, até porque pro coreano isso é muito importante, isso eu acho que é até mais interessante ainda. Mas aqui eles podem conversar, então eles passam... Parece que é muito tempo, mas acho que eles passam 10 dias, talvez 2 semanas conversando, se conhecendo. A edição não deixa muito claro pra você em quanto tempo cada coisa aconteceu. Porque eles geralmente separam o primeiro episódio, tipo 2, 3, depois outro episódio mais 2 casais, depois... Então você vai separando. Os 3 primeiros episódios, basicamente, são essas escolhas. E eu tenho a impressão de que essa temporada ficou mais marcada ainda do que nos outros. Assim, eles separaram bem, realmente, os casais por episódio, e a galera que não vai pra frente, eles quase não mostraram dessa vez, eles ignoraram solenemente, assim. Tem um cara que aparece fazendo um comentário, um outro lá, uma mulher que aparece, inclusive ela aparece sendo bem chatinha, não precisava nem ter mostrado ela, inclusive. Mas é isso. E aí, nesses 3 primeiros episódios, eles estão em cabines. Então eles vão tem como se fosse um telão separando os dois. Isso é um componente muito brega, porque as pessoas acabam usando como se fosse uma forma de ligação com o outro. Então, abraça, beija, lambe o telão, enfim, é uma coisa horrorosa. E aí eles conversam com todo mundo. São muitos participantes, acho que são uns 20 participantes no total. 10 homens e 10 mulheres, por aí. E aí eles vão trocar. Acho que talvez até mais do que isso. Dá uma olhada pra ver se tem aí quantos participantes são. Não dá pra saber direito. No final das contas, são compostos de 5 casais, né? Com 10 pessoas ao total. Isso. E todos eles heterossexuais. No Casamento às Cegas americano, se não me engano, já teve casais homossexuais. Aqui no Brasil ainda não. A gente só teve casais... Ou pelo menos bissexuais, né? Porque a gente só teve casais de indivíduos de sexos diferentes. Então pode ser que tem algum bissexual ali que... mas que tá num relacionamento heterossexual. Obrigada. E aí, eu achei que esse ano as escolhas estão interessantes, eles rendem assunto, rende polêmica. Como sempre, como se também virou uma receitinha de reality. Então você tem o machista, você tem a pessoa... A empoderada. Você tem a insegura, ciumenta. A romântica. Você tem a romântica. Você tem o cara que parece ser super gente boa. Sim. Você tem uma pessoa fora dos padrões. Né? Tem sempre alguém fora dos padrões. Na primeira temporada não teve, né? Não teve. Na última teve. Na segunda teve. Tanto é que teve toda a polêmica do cara que, quando viu, resolveu não continuar com a mulher. E nessa temporada a gente tem uma participante que é portadora de deficiência. Como que é aquela? Ela usa até a sigla, agora eu esqueci. Também esqueci. Mas ela tem uma deficiência numa das mãos. E, inclusive, é algo que ela comenta muito durante o programa. Mas é muito curioso porque eu só fui conseguir ver mesmo
lá pro terceiro episódio, que é quando a gente realmente consegue perceber, porque ela, desde o primeiro episódio, ela comenta que é um problema pra ela, que ela sempre percebeu que foi uma dificuldade pra se relacionar. E ela não esconde não, mas ela é porque você realmente não percebe. Então não percebe. Então a gente só consegue ver mesmo no terceiro episódio, mais ou menos, que é quando você já tem os casais formados e aí eles vão pra lua de mel. Porque tem isso também, eles passam esses dias tendo que escolher alguém, quem consegue formar o casal pede em casamento e é aceito, vai pra lua de mel. E eles passam, nessa temporada estão lá no Rio Grande do Norte, né? Na Praia da Pipa. E depois eles vão cada um voltar para uma parte hotel para voltarem a seguir com a vida normal deles, para eles aprenderem como que vai ser a relação deles durante o cotidiano. A terceira temporada chegou até agora só os 4 primeiros episódios, a gente está eles no meio dessa brincadeira na lua de mel. Eu acho que a edição, assim, ela é muito enxuta, porque eu acho que devia ter muito mais material. No total, acho que são 10 ou 8 episódios. Por aí. No total. Ela já soltou 4, acho que são 4 e 4, depois solta o final. Geralmente é isso, que o final já é o desenrolar, né? Você vai ficar junto ou não vai ficar. E depois, geralmente, às vezes é um episódio, quando rende, um episódio de lavação de roupa suja, mas aí geralmente é bem mais pra frente. E aí, esses 4 primeiros, então, são tipo o namoro, né? Como se fosse conhecer. E depois uma parte da lua de mel. Pelo menos bem começo da lua de mel. Mas vamos falar agora mesmo dos participantes, porque já é a terceira temporada, a galera mais ou menos já conhece. A gente tem o Jarbas, né, que é o candidato a ser a decepção da edição, porque aparentemente a internet toda está gostando do Jarbas, está gostando do casal que ele está fazendo com a moça, que eu não lembro o nome agora. Bianca. Com a Bianca. Que é nutricionista. Que é inclusive a portadora de deficiência. Ele é empresário. E realmente, os dois parecem estar se dando muito bem. O Jarbas parece ser um cara muito bacana, inclusive algumas coisas que ele contou da vida particular dele. É até meio difícil tu encontrar alguém topando fazer o que ele topou fazer, mas a gente só vai conseguir observar melhor mesmo como ele parece ter uma pegada altruística, alguém que está em busca de um relacionamento não apenas para receber, mas para dar de si. Ele parece ter essa característica, né, de alguém que não está ali num relacionamento, tá resolvendo para somar, e não alguém que está para realmente só sugar o outro, ou porque precisa do outro por algum motivo. Ele desde o início deixa claro que pelas relações passadas que ele teve, ele é alguém que pode ser uma pessoa que tem uma pegada mais de se doar, de se entregar para a relação e de somar. E por isso, inclusive, acho que ele parece combinar muito com a Bianca, que é a pessoa fora dos padrões, né? Ela me parece uma mulher muito interessante, muito inteligente, parece uma pessoa muito animada, muito pra cima, parece ser legal, mas ela não é padrão, então isso pode pelo menos pelo que ela sempre fala pra gente lá no programa, que é um fator dificultador de relacionamentos pra ela. E aparentemente eles estão se dando Torço bem. por esse casal, tá? Por isso que eu tô falando, é o casal que a gente vai se decepcionar, porque todo ano tem um casal que a gente acha que vai dar certo, de repente, às vezes, até o programa termina eles bem, e aí meses depois tu descobre que deu alguma bosta. E aí a gente já falou dos dois. Outro que a gente vai falar, né, muito mais por causa da mulher do que por causa dele, mas do Mena, que é o Menandro, que é um empresário também de São Paulo, que acabou crescendo muito no programa porque ele conseguiu dar volta no outro cara que a gente vai falar depois. Volta entre aspas, né? E conquista a grande disputada, a Maria. A mais importante. Foi a disputada da edição, que é a Maria, que é a mulher, que é uma das empoderadas da edição, inclusive. É uma das mais bonitas da edição, inclusive. Mas aí no começo ninguém sabe, mas todo mundo julga ela muito interessante. Nas conversas dentro das cabines, os homens ficam muito interessados, instigados por querer conhecer mais sobre ela. Ela parece alguém que fala muito bem, articulada, com um raciocínio muito rápido, bom. Ela parece ser bem inteligente. E isso faz com que seja nas cabines uma grande característica para atrair os outros. E ela conseguiu fazer uma coisa diferente, porque da outra vez também tinha alguém que falava muito bem assim, foi até uma que casou.
e depois ela ficou mal falada. Lembra? O cara falou assim, porque parece que você quer ficar. Que você, sim. Você parece que faz assim com todo mundo, não sei o quê. E não era bem o caso. E casou com um cara que defendeu ela. Exatamente. E que parece que agora ele traiu ela. Pois é. Não sabemos, parece. Queremos mais informações. Mas, inclusive, qual é o nome da moça? De quem? É a Maria. Não é a Maria. É Maria e Nema. Mena, que foi que ela ficou mais... É verdade, a Maria. Maria. Que tava ali, que já disse que passou por algumas situações de violência em relacionamentos tóxicos e abusivos. Não, e de partir mesmo para violência física, inclusive. Então, e o Mena também é vítima de relacionamentos abusivos. E isso foi uma coisa, talvez, que tenha atraído muito a ela nele. Porque ele era um cara mais, assim, emotivo, mais disponível emocionalmente, parecendo quase frágil. E isso pra ela... Ele tem um jeitinho meio assim, ele fala como alguém meio do interior, meio... Isso pareceu seguro pra ela. Eu acho que isso foi um fator. Porque o cara com quem ela vinha conversando, que o relacionamento vinha caminhando... Que tava todo mundo pensando, não faz isso, Maria, não faz isso, Maria. Qual é o nome dele? É o Valmir. O Valmir, ele é realmente assim, querendo ou não, positivo ou negativo, ele é um dos protagonistas da edição. Sim. Pro bem ou pro mal. Valmir, peito de pombo. E aí o Valmir é um cara assim... Pro bem e pro mal não, né? Só pro mal. Meio falastrão, meio fanfa. Meio não, totalmente. Tô tentando ser gentil. Não precisa ser gentil não, ele não foi gentil no programa. E aí ele, sabe, o jeito... É difícil explicar se você não viu. O Valmir é aquele cara que se acha pra caramba e é passivo-agressivo com todo mundo. Aquele cara que você vê num filme, que tu sabe que é como se fosse um vilão, que chega abraçando, rindo, conversando com o cara, que quem vê de longe acha que ele tá fazendo amizade, mas quem tá tendo a conversa sabe que o cara tá ameaçando. É ele. Ele o tempo todo ficou peitando quem ele achava que de alguma maneira poderia ser uma ameaça para ele. E ele ainda tem um outro problema, que não deu como a gente perceber se era isso mesmo, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Ele estava sempre querendo disputar com alguém. Então, ele vai na Maria, que era uma pessoa que era disputada, ele perde a Maria pro Mena, inclusive tem spoiler, né? A gente vai colocar na thumb que tem spoiler, esse troço todo. Quando ele perde a Maria, ele vai atrás da mulher que ele sabe que já tinha um outro cara querendo também. Que é a Karen. Que é a Karen. Então, ele não tá indo só nas relações afetivas pra ele. Ele tá indo pra disputa. Ele quer mostrar que ele consegue ganhar disputa. É o macho alfa autodeclarado. Eu tenho essa percepção assim, pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que a gente viu tem isso também. E ele vai escorregar com a Maria. Porque... O Valmir, a impressão que quem assiste tem é que ele, na verdade, está indo lá para poder curtir. Achar alguém é só desculpa para poder passar as férias, para poder continuar no programa. Então, logo de cara, as mulheres todas, com exceção de umas duas, falam mal dele quando elas estão conversando no lounge. Uma coisa que parece que as pessoas dessa temporada não assistiram às outras. Porque assim, se fosse um programa pela primeira vez passado, tudo bem você cometer alguns erros, mas por exemplo, se o cara que é o franco atirador e fala a mesma coisa pra todas as garotas, uma coisa é você contar a sua história igual pra todo mundo. Isso você não tem como mentir. Eu sou Valmir, eu faço isso. Eu sou diretor comercial, eu moro em tal lugar, eu tenho uma mãe, a mãe tá viva, minha mãe tá morta, eu tenho uma irmã, eu já fui casado, eu tenho um filho, enfim. Você vai contar a tua história. Isso não tem como ser diferente, não. Agora, a abordagem que você dá com a mulher, você é minha top 1, você é especial pra mim, poxa, eu conversei com você e eu senti que eu consigo me abrir contigo. Falar essas coisas iguais pra todo mundo não tem como ser. E é isso que o pessoal começou a perceber. Que também aconteceu com outros personagens na outra temporada. Porque as mulheres, depois que elas vão pra esse momento de interação nas cabines... Os homens também, né? Cada um fica no seu lounge. São separados, eles não convivem e o pessoal troca figurinha. Os homens, primeira coisa que eles se preocupam em falar, que é marcar o seu território. E dizer, tô afim de fulano, tô afim de ciclano, tô afim de fulano. E as mulheres também. Inclusive tem até uma competição que é muito engraçada no momento lá. Porque uma mulher fala, o cara me falou que eu sou a preferida dele. E ele não falou isso. Mas ela disse pra outra... Eu achei engraçado, eu achei sacanagem. Pra fazer o quê, Pra cortar a outra, né? Pra tirar a outra da jogada. E deve ter dado alguma confusão, porque ela nem aparece depois. Quando ela leva o fora, ela nem aparece. Ela tá toda espivitada, animada, sambando, falando.
quando o cara decide ficar com a outra, nem mostra ele avisando pra outra que... Porque, na verdade, ele falou pra ela assim, não, eu achei você uma das minhas preferidas. Você tá no meu top. Você tá no meu top. Isso eles falam que, como se eles pudessem, assim, eles vão anotando, eles têm um caderninho, que eles vão anotando, né? E as pessoas que vão chamando mais atenção, eles botam estrelinha, coraçãozinho, sei lá, algum símbolo que marque que aquela pessoa, pra ele, é uma pessoa interessante. E aí, esse é um casal que precisa ser observado, porque aí a Maria e o Mena estão numa boa, parece que eles estão se dando bem, parece que ela se sente bem com ele se sente bem com ela, e na lua de mel parece que tudo caminhou bem. O próximo casal é justamente o Valmir Renan, e a Karen. A gente fala daqui Renan a e pouco. Agatha. Não, desculpa, vamos logo terminar o Valmir e a Karen, porque aí a gente já puxa depois pro casal do Renan. E aí depois, a edição pelo menos mostra assim, acabou que ele tomou um fora da Maria, ele então engata uma procura em busca de alguém. E percebeu que alguém que podia cair na dele era a Karen, porque ela se mostrou solidária a ele depois que ela recebeu fora da Maria. E ela conversa com ele sobre isso. No começo, mas de uma forma consolá-lo. Mas ele percebeu nisso aí uma entrada. E ele aproveitou isso aí. Nesse ponto, não podemos tirar o mérito que ele viu essa chance, pegou, agarrou e transformou isso num relacionamento. Não sei se a gente pode dizer que é mérito, né? A gente pode dizer que conseguiu ler bem a situação. Esperteza, e né? a Karen caiu de gaiata. Toda a temporada também tem aqui. Eu acho que ela tá gostando do Ítalo, né? Eu acho que era Ítalo o nome do outro cara com quem ela vinha conversando. Começo. E aí, de repente, eu não sei o que aconteceu, que ela... Porque ela falou que o coração e a intuição falava Ítalo, mas a mente ficava assim, mas e o Valmir? E o Valmir? E o Valmir? Que foi a mesma burrice, desculpa, que a garota fez lá na primeira temporada, que a Fernanda fez. Que ela abriu mão do Mac e foi pro Thiago, se eu não me engano. Que ficou conhecido como o pior cara da edição. O mais e machista, termina o programa, Fernanda casa e tem um filho com o Mac e foi fazer até propaganda do Itaú. Estão até hoje juntos, acho. E aí a Karen... E assim, foi o único casal que até hoje vingou, pelo que a gente sabe. O Lísio e a outra sabe. Também acabou. Acabou. Então, e ela acabou se colocando numa situação que ela tá o tempo todo insegura em relação à presença da Maria. Não por causa da Maria. Eu acho que tem até um episódio lá que a Maria tomou uma atitude que eu entendi porque ela fez, mas acho que não precisava. Mas ela tá o tempo todo insegura em relação aos sentimentos do Valmir. Porque ela, de alguma maneira, se sente como se tivesse sido a segunda opção. Ela fala nem segunda, ela fala resto. Ela fala, tipo assim, quem sobrou. Porque muita gente também dá a impressão, a edição, que algumas pessoas em 5 dias já pedem casamento. E no caso dela, já foi no 10º dia e foi ela que pediu em casamento. Inclusive, ele parece muito surpreso. Não parece que ele foi pra lá pra pedir ela em casamento naquele 10º dia de encontro. A edição também não deixa claro pra gente quantos dias eles podem ficar nas cabines, mas apareceu que no 10º dia o Valmir foi pedido em casamento pela Karen. Ele ficou muito surpreso, muito feliz, adorou, né? E aceitou, agarrou a oportunidade. Ela é uma mulher bonita, interessante, inteligente. Agora, ele é um cara que eu tenho dificuldades de acreditar em qualquer coisa que ele fale. O Valmir? Eu tenho uma facilidade enorme pra não acreditar. Eu não sei, desculpa, sabe? Porque é chato falar isso de uma pessoa que você nunca viu, que tá num reality, mas... O que ele está mostrando no reality, tá? O Valmir do reality está se mostrando uma pessoa pouco confiável. E ele parece um cara machista também. Ele e o Dandan, né, o Daniel, também parece um cara machista. Eles fazem, que, na verdade, esse ano, uma dupla machista. Que, na verdade... Só que o Valmir esconde melhor. É muito mais perigoso, eu vou colocar entre aspas, assim, muito mais perigoso do que o Valmir. Porque o Valmir é espalhafatoso, o Valmir fica rindo, então o Valmir aparece o tempo todo. Mas toda hora o é Daniel, né? É Daniel. O Daniel está apoiando o Valmir, está dando corda pro Valmir. Toda vez que o Valmir tá fazendo alguma besteira, e o Daniel tá junto. E é muito claro também que o Daniel sabe que ele vai se ferrar, mas ele quer ver o circo pegar fogo. Ah, sim. E tem uma cena, inclusive, que ele fala, vou sentar pra assistir de camarote. Sim. Ele sabe... E é o amigão do cara, hein? Amigão do cara, né? E quer que o outro lá se estrepe pra ele assistir de camarote. E o Daniel também foi o principal, talvez
a coisa mais absurda que a gente teve até E agora. também teve um triângulo. Então, quero falar. Porque na verdade teve 2 triângulos esse ano, né? Que foi a coisa mais absurda que a gente teve até agora na temporada. Porque o Daniel estava nesse triângulo e com uma das moças ele começa a conversar sobre sexo. A moça, ela é mais tranquila para falar sobre o assunto. Mais aberta. Mais aberta para falar sobre o assunto. Entendeu que era algo ele faz uma piadinha muito jocosa e baixa. Ele gostou de... mas aí essa piada a gente não vai nem fazer sim, aqui, mas, que é no final. Assim... Mas antes dele fazer a piada... Antes foi a introdução do assunto. Não, antes dele fazer a piada, ele tenta tocar no assunto, ele percebe que ela topa conversar, mas ela topou conversar no sentido do seguinte: somos um casal, estamos pensando em ser um casal, precisamos saber se temos esse tipo de afinidade. E ela foi respondendo as perguntas dele. Só que ela era uma pessoa que estava sempre rindo, sempre brincando. Então ela foi respondendo rindo, brincando. Quando ele fez uma pergunta que ela não gostou, ela meio que cortou brincando também. Morreu a cena. Vai o infeliz pro lounge. Rapidinho, gente. Super normal. Qualquer pessoa responderia normal como ela respondeu. Sim. Vai pro lounge. O cara reclama porque mulher pra ele tinha que ser mais recatada. A minha escolhida não falaria de sexo comigo. Agora, nesse momento, com as câmeras e tal. E aí ele resolve ficar com a outra. Daniela. Com a Daniela. Que também vai se ferrar nessa brincadeira. Claramente Daniela vai se ferrar. Mas pelo menos pequeno Dani tá tendo um pouquinho do gostinho do que ele tanto pediu. Cuidado que você pede, que você pode Porque conseguir. se ele queria uma moça recatada que não falasse sobre sexo, que não reagisse se já sobre não fala situações, na televisão, quanto mais fazer. Pois é. Óbvio. Então, a garota que ele está, que eu esqueço o nome, Daniela. A Daniela, por isso que é Dandan, Casal Dani, Daniel, Dandan. Não está se relacionando sexualmente com ele, enquanto todos os casais estão transando. E lua de mel. Ele não tem lua de mel. Ele não está. Não completamente. Porque ela não quer transar, sabendo que tem câmeras perto, câmeras tomando conta. O que eu acho super normal. Super coerente com ela. Sim. E com o que ele queria. Sim. A gente tem edições dos Estados Unidos também, outros casais que já foram assim. Só que é muito engraçado o cara que usou de uma maneira baixa esse argumento, porque parece que na verdade ele só procurou uma desculpa no final das contas para poder se livrar da outra. Tanto é que ela mesma corta quando ela sente o que está acontecendo, ela dá tchau, fecha a porta e vai embora. Tá aí tendo gostinho. Ela diz que ele tá entendendo super bem, ele diz que ela tá entendendo super bem, mas quando ele tá sozinho com os caras, ele deixa claro que não está gostando, que ele tá se sentindo incomodado, que ele entende, mas que tá incomodando ele. Eu achei que esse ano, não sei se a minha memória tá me traindo, que esse ano as filmagens noturnas do casal à noite tá mais do que nas outras edições. Eu me lembro que, por exemplo, quando eles estavam ainda se arrumando para dormir, batendo papo, conversando, dando um beijinho outro com luzes acesas, tava filmando. Depois dava um takezinho deles na luz noturna e depois desligava se não dava. Esse ano tá mostrando mais coisas. Claro que não é a pegada do programa mostrar a cena de sexo, não é Solteiros em Floripa. Esse nome que é o programa? Não é Solteiros em Floripa e nem Férias com Não, o Ex. Soltos em Floripa. Ah, Soltos em Floripa, isso aí. Mas também a mesma coisa servia. Aí não é isso aí, mas eles estão mostrando muito mais da intimidade do casal do que em outras edições. Isso eu achei que essa edição, pelo menos a minha memória, não me lembrava de ver tanta coisa como a gente está vendo dessa vez. E aí tem o último casal, que é justamente o casal da garota lá que mentiu. Como que mentiu? Não foi a que mentiu dançou e a gente não viu qual foi a reação dela, mas é o casal da Agatha e Renan. Agatha e Renan. Que a Agatha ouviu a outra dizendo que o Renan tinha dito que ela era top 1. Isso. Só que não foi nada disso. Só que tem um detalhe, porque claramente a edição escolheu o casal Agatha e Renan para ser o casal que vai debater o ciúme. Até porque a Agatha já deixou claro que ela é ciumenta. E aparentemente também o Renan vai ter algumas coisas um passado vida dele. Aí. Mas o passado do Renan parece ser um passado que ele curtia a vida solteirão. Não, cara, solteiro saudável. E com ex. E com ex-namoradas, ex-peguetes, e de alguma maneira isso daí vai causar algum ruído. Até o momento, eles são um casal que está conseguindo se dar bem. Uma vantagem que eu vejo na Agatha, que é diferente das outras, é que a Agatha não está fazendo questão de dourar nenhuma pílula.
A Agatha tá fazendo questão de deixar bem claro como ela é, como ela pensa, o que ela acha. Então ela não gosta do Valmir, ela já falou pra ela, não gosto do Valmir, acho isso que ele fez errado. Teve um dia que ele tava fazendo uma brincadeira lá, ela chegou pro Renan e falou, não faz. E aí o Renan sabe onde tá entrando. Eu acho que nesse ponto as mulheres estão deixando muito claro quem elas são. A Maria também, um momento lá em que rola uma brincadeira de uivo entre os caras, ela fala pra ele, por favor, não faça. Ele falou, não ia fazer. Mas ela falou, por favor, não faz, porque eu acho que nada a ver, você tá expondo o casal. E uma outra coisa, de novo, que acontece, é a exposição da vida íntima do casal. É lógico que você tá no reality, tá todo mundo vendo, todo mundo filmando. Isso é uma coisa que você vai sabendo o que vai acontecer. Outra coisa é o teu parceiro pegar e te expor pros outros. Porque, na verdade, o programa é gravado. Os outros não estão vendo. Eles poderão ver no futuro? Sem dúvida. Não, mas deixa o cara ver. Não, eu acho o seguinte, assim, uma coisa, por exemplo, estão os caras conversando, as mulheres conversando, falam assim, e aí, rolou? Rolou. Foi legal? Foi legal. Ou capaz de falar, a gente tá se conhecendo, acho que tem algumas coisas que a gente ainda pode acertar, mas foi bacana. O problema é que a impressão que a gente tem é que eu acho, inclusive, que a edição nem mostra quando eles chegam nesse nível, que é um cuidado que eles costumam ter, desde a primeira edição, é o nível de profundidade que eles dão no assunto. E a gente tem a impressão de que alguns caras, principalmente os caras, as mulheres menos, às vezes entram em detalhes que um cara... que adolescente fazendo isso já é feio, adulto fazendo então é pior ainda. No programa de televisão. E aí eles começam a zoar, principalmente quem? Daniel e Valmir começam a zoar muito com essas questões. Muito mais da vida particular do Valmir e da Karen, isso que eu ia falar, muito mais do que Valmir, o Daniel, né? entregando dele com a Daniela. Até porque o Daniel não tem que contar. É muito fácil o Daniel brincar com a vida dos outros, querer saber detalhe, começar a detalhes, porque do outro dele não tá acontecendo. Mas ele falou, né, que a mulher tinha feito um comentário, a garota que estava com ele tinha feito um comentário sobre o tamanho do membro dele. Se autoelogiando, foi. É. E Valmir entregou uma coisa que eu sempre falei, que ele não tem, né, então não foi tão presenteado por Deus. É. Acho que é isso. É isso aí. Porque o vídeo já deve ter ficado muito grande, inclusive. Então, se você ficou com a gente até agora, então curte esse vídeo, comenta com a gente, lembrando, deixa o teu parabéns aqui pro Luiz Otávio, porque hoje, você não tá vendo no aniversário dele, mas hoje, dia 9 de junho, é aniversário do Luiz Otávio, então deixa o parabéns aqui pra ele. É isso, procura a gente em todas as redes sociais com Dois Faladores, lá na Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Isso. Essa semana teve uma live muito boa, cara, 0 a 10, de músicas instrumentais do cinema. Procura aqui na playlist de lives, teve Jornal de Notícias Bizarras no sábado passado. Muita coisa acontecendo, muita coisa rolando, teve vídeo de Transformers, semana que vem tem vídeo de Flash. Então se inscreve aqui, clica no sininho para receber as notificações. Valeu, até a próxima. Acredito que o amor da minha vida está no casamento às cegas. Chegou a hora de encontrar minha esposa. Buongiorno, amore mio! Tô super ansioso pra encontrar ela pessoalmente. Vamos achar o homem da minha vida que tá aqui, tenho certeza. Quanta gente bonita, hein? Já te amo. Amiga, ele falou assim pra todos. Ele tá querendo aparecer.